Sejam bem-vindos a esse canal aqui que tem o objetivo de te mostrar como construir um currículo de destaque para a sua residência médica dos sonhos. Se você chegou aqui de paraquedas e ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Clara Aragão e sou especialista na construção de currículo para residência médica. Já ajudei mais de 795 alunos nessa trajetória de conseguir um currículo de destaque para a sua residência médica dos sonhos. E hoje eu vou estar falando sobre 7 principais sites para você que está me assistindo aqui crescer o seu currículo para a residência médica, tá bom? Então hoje eu vou estar trazendo sites que vão automaticamente, sites que vão te ajudar a otimizar o seu tempo, sites que vão te ajudar a otimizar os ganhos e pontos no seu currículo, tá bom? E detalhe, o que eu vou trazer para vocês aqui vai mudar a realidade do seu currículo hoje, no momento em que acabar esta aula aqui. Então, no momento em que acabar esta aula, você já vai conseguir automaticamente mudar completamente a realidade do seu currículo. Então, pessoal, primeira opção de site que eu resolvi trazer aqui para vocês estarem mudando a realidade do currículo, para poderem já estar aplicando de cara todos os conhecimentos, é de fato realmente os sites das sociedades médicas brasileiras, tá bom? Então esse é um site que vai mudar a realidade do seu currículo, por quê? Porque ele é um site que ele está disponível tanto para divulgação de eventos médicos, quanto também ele está disponível para divulgação de revistas científicas que têm filiação com as sociedades médicas brasileiras. E uma das maiores pontuações referentes ao currículo para residência médica é sim por meio da participação em publicações científicas. Então tem muita gente que vai dizer nesse momento que eu estou falando assim, ah, claro, mas publicação científica, a minha universidade, ela não me dá apoio. Eu sei que muitas pessoas vivem essa realidade e que você não está sozinho, tá? Você não está sozinho. Tenho absoluta certeza que na sua universidade eu sei que não tem isso. Por quê? Porque, mais uma vez, existe um estudo do CFM que aponta que 92% das faculdades médicas, elas não possuem critérios de qualidade para exercer uma educação médica de qualidade. Então, cara, o estudante de medicina tem que buscar muita coisa por fora. Ele busca muita coisa por fora, porque o estudante de medicina ele tem muito isso dentro dele. E que ele quer ser sempre melhor. E isso é um ponto incrível, isso é um ponto muito positivo e eu adoro isso, tá bom? E os sites das sociedades médicas brasileiras, eles permitem com que você consiga fazer essa identificação de oportunidades. Mas uma das formas de que você pode estar fazendo para conseguir publicações científicas é estar entrando nos sites das sociedades brasileiras, das sociedades médicas brasileiras. E um ponto muito legal também da Sociedade Médica Brasileira foi a questão da publicação em revistas científicas, tá? O que é muito interessante. Então, por exemplo, a Sociedade Médica Brasileira de Infectologia, ela tem uma revista. E ela é uma revista que não é somente brasileira, ela é uma revista internacional, que é o Brazilian Journal de Doenças Infecciosas, né? Meu inglês está super em dia aqui, como vocês podem ver. Então, a divulgação dessas revistas por meio desses sites é muito essencial para que você não fique tendo que entrar lá na plataforma Sucupira, buscar pontinho por pontinho e entender se a revista é boa ou não é. Óbvio que você vai ter que fazer o filtro das sociedades brasileiras, tá bom? Então, existem revistas das sociedades brasileiras que elas ainda não são indexadas, como, por exemplo, a da ASBAI, da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia. Mas existem várias outras que têm sim a sua pontuação ali, que tem sim a sua indexação. Agora você precisa ter o conhecimento para saber se a revista ela vai ser válida ou não. Mas diga-se de passagem, a revista Sociedade Brasileira de Infectologia, ela é uma excelente revista, ela está inclusive indexada no PubMed. Ela é uma revista que tem um altíssimo fator de impacto, então é uma revista muito boa para se publicar, desde que seja um artigo dentro da área de infectologia. E nesse momento, você deve estar se perguntando, ah, Clara, mas eu nem tenho uma produção científica ainda, nem tenho um professor da minha faculdade para enviar, para participar. Não tem problema. Olha aqui, eu quero que você olhe nos meus olhos. Você não depende de um professor da sua universidade para publicar nada. Você não depende de um professor da sua universidade para publicar nenhum artigo científico. Você precisa de quê? Você precisa querer publicar. Basta isso, querer aprender a fazer uma publicação científica. Você não depende. Seu orientador pode ser uma outra pessoa, não precisa ser um professor filiado à sua universidade, tá bom? Então tira essas amarras da sua cabeça, porque elas de fato não existem. Pessoal, vocês já sabiam desse ouro que existe nas sociedades brasileiras? Tanto na Sociedade Brasileira de Imunologia, Sociedade Brasileira de Pediatria, de Urologia. Vocês conheciam tudo isso aqui que eu tô falando? Comenta aqui abaixo. Claro, eu já conhecia, claro, eu já tentei buscar.
Só que aqui, além desse site das sociedades brasileiras que eu separei para trazer hoje, aí do nosso grupo, do nosso grande grupo de 7 sites que vão transformar o seu currículo, separei um site aqui muito legal, que é a resmedica.com.br. E o que é que esse site tem de legal? Então, como o próprio print que eu coloquei aqui para vocês ele tá falando, ele é um local que você consegue baixar tanto editais quanto provas, certo? Então, você consegue estudar por meio desse site. E o mais legal desse site como um todo é porque ele te dá acesso aos editais de residência médica separado por estado brasileiro. Então, por exemplo, eu penso em fazer residência médica em São Paulo, mas eu nem sei quais são as residências médicas que existem lá. Como é que eu posso encontrar outros editais? Então, o site resmedica.com.br, você consegue, tá bom, estar resgatando esses editais. Os editais que foram passados. Então, por exemplo, o edital que aconteceu agora, o processo seletivo para fazer residência esse ano, tá lá no site. Eles conseguem compilar de uma forma muito legal, de uma forma muito boa, todos esses arquivos, tá bom? Sem falar que você consegue também baixar provas e ele também tem acesso a uma parte de estudos. Eu nunca visitei a parte de estudos, mas eu sei que eles fazem essa divulgação também. E eu queria pedir para que essas pessoas que estão no primeiro período, elas não caiam, certo? Na grande cilada de achar que não devem estudar editais desde o primeiro período do curso. Muito cuidado, não caia nessa cilada. O quanto antes você preparar um bom currículo, o quanto antes você preparar e se preocupar com isso, você vai estar adiantando um trabalho que você teria lá na frente. Então não deixe para chegar no dia da prova e querer construir um currículo. Não vai dar no dia da prova, tá bom? Então toma muito cuidado. Se você é do primeiro período, presta muita atenção em toda a estratégia que você está fazendo hoje. Preste atenção em estudar muito bem os editais para que você saiba exatamente o que é válido você investir na faculdade de medicina. Porque dentro da faculdade de medicina, você geralmente imita os seus veteranos. Você imita o que o pessoal diz para você que é bom. E você até acredita que é bom até certo ponto. Só que o pessoal, infelizmente, não para olhar o que é bom para residência médica. Aparentemente, na universidade, é assim que se ensina currículo na universidade. Faz isso que pontua para residência médica. Ninguém sabe quanto pontua, ninguém sabe se realmente vale a pena. Então só, isso aqui talvez pontue para residência médica. Publica um artigo que talvez pontue. Mas ninguém te chega para falar que para você publicar um artigo, você precisa submeter uma revista que seja válida. Então não é só produzir o artigo e publicar em qualquer revista. Então toma muito cuidado. Se você está nos primeiros períodos da medicina, você está no momento de ouro mesmo, para começar a construir o seu currículo daqui para frente. Porque, inclusive, você que está no primeiro período de medicina, do primeiro ao quarto período, você vai querer participar lá na frente de estágio, de intercâmbio, de liga, e você já vai ter um currículo pronto para preparar para estas oportunidades. Então, sério, invista no seu currículo o quanto antes. Porque o quanto antes você fizer isso, maior vai ser a facilidade e maior vai ser a quantidade de oportunidades que vão aparecer durante a sua graduação de medicina. Então, corra o quanto isso antes. Cara, mas eu já tô no quinto, tô no sexto período. Será que eu perdi completamente? Não, você ainda não perdeu. Agora, infelizmente, diferente da pessoa que estava no primeiro período, você não tem mais tempo. Você não tem tempo de errar. Isso é a mesma resposta para quem tá agora no clínico e para quem tá no internato. Então, o tempo vai ficando cada vez mais curto e você vai precisando cada vez mais de uma quantidade maior de estratégias para poder estar conseguindo alcançar uma nota boa, um currículo nota 10 para a residência médica. Então, presta muita atenção com relação a isso. Não caia na cilada de achar que você não precisa estudar editais de residência médica. Você precisa sim. O quanto antes você fizer isso, mais fácil será a sua vida dentro da faculdade de medicina e menos lotado você vai ficar. Porque tem gente que acha que quanto mais certificado, quanto mais coisa eu fizer, quanto mais, quanto mais de pilha, se tiver um monte de coisa... Aí quando eu tiver um monte de certificado, aqui sim eu vou ter um bom currículo para residência médica. Não se iluda com quantidade de certificado. Muitas dessas pilhas de certificados não são válidas para pontuar na residência médica. E como é que você vai saber disso? Lendo os editais de forma atenta, tá bom? Então leia os editais de residência médica. Cara, qual é a grande vantagem de conhecer os editais de residência médica? Aqui eu tô trazendo sites para vocês. E tô mostrando para vocês várias oportunidades. Por quê? Porque eu sei que isso aqui realmente transforma. Porque eu sei que realmente isso aqui que eu tô mostrando para você vale a pena. Então olha aqui o depoimento da Anitta falando que ela inclusive conseguiu publicar depois do PPA e receber uma premiação do primeiro lugar em um congresso nacional de neonatologia. Ela foi premiada em primeiro lugar.
E um ponto muito importante disso que eu tô trazendo pra vocês aqui é que às vezes vocês questionam, cara, qual é o grande segredo? Então vocês estão vendo que eu tô trazendo sites, que eu tô trazendo outras oportunidades, mas o que é que faz você conseguir uma publicação? O que é que você faz pra conseguir construir um bom currículo? É fazer o básico bem feito. Então você investindo em fazer o básico bem feito, você consegue publicar, receber menção honrosa, você consegue aproveitar tudo que tem nesses editais que você viu agora há pouco. Então você viu resumedica.com.br, abriu, você viu que tem um edital lá. Você viu que tem várias pontuações. Você não precisa de muitos certificados. Você não precisa de muitos certificados. Você não precisa se sobrecarregar na faculdade de medicina. O que é que você precisa? Saber as coisas certas e fazer o básico bem feito, cara. Faz o básico bem feito. Para de querer complicar a sua vida. Gente, a vida já é tão difícil. A vida já é tão difícil pra você querer complicar. Então vamos fazer o básico bem feito. Como você viu, ó, a Anitta fez o básico bem feito. E ela conseguiu não só publicar em um congresso nacional. Ela conseguiu não só ir lá e apresentar no formato oral. Ela foi lá, conseguiu primeiro lugar e recebeu a menção honrosa. Então faz o básico bem feito. Não vamos inventar, pessoal. Vamos fazer o básico bem feito. E nesses sites que eu tô te mostrando aqui, é justamente isso. Fazer o básico bem feito sem mirabolâncias, tá bom? O próximo site que eu vou trazer para você aqui é um site bem legal. É um site que eu particularmente uso bastante. Então, cara, que site é esse? Esse site é justamente o Coursera. E, cara, que site é esse? Que nome estranho, né? Inicialmente você pode olhar pro Coursera e achar até estranho o nome. Mas ele é um site super legal. Que qual é a ideia do Coursera? A ideia do Coursera é promover um site onde você consegue acesso a cursos de grandes instituições. Então você está vendo aqui a Universidade de Duke, o Google, Michigan, Stanford, tem o Colégio Imperial de London. Então tem várias instituições aqui. Tem também uma base de dados um pouquinho voltada para Harvard. E claro, qual é a grande vantagem? Isso aqui pontua onde no currículo? Então você vai ver que, por exemplo, a USP, você vai ver que, por exemplo, o PSU de Minas Gerais, você vai ver que, por exemplo, vários editais têm uma pontuação separada para cursos de extensão. E você pode estar fazendo esses cursos no formato online, tá bom? E o formato online é uma das ótimas formas de você estar conseguindo isso e conseguir certificados válidos. Porque muita gente, o que é que o pessoal faz? Viu que curso pontua para residência médica. Que geralmente faz. Pega e vai fazer um curso de uma liga acadêmica. Então, a grande maioria desses cursos realizados por ligas acadêmicas, o certificado ele não é emitido do jeito válido, do formato válido. E essa plataforma, o Coursera, ela faz a emissão de certificados válidos, são excelentes. Sem falar que o conteúdo que tem aqui nessa plataforma é muito bom. É de altíssima qualidade, tá bom? Altíssima qualidade. Esse Coursera aqui também tem sites em português. Então, ele também tem sites, tem cursos, por exemplo, da USP. Então, a USP também tem um curso aqui dentro do Coursera que é em português. Cara, será que vale a pena falar outro idioma dentro da faculdade de medicina? A resposta é que sim, tá? Você falar um outro idioma, como principalmente o inglês, é você abrir suas portas para várias oportunidades, tá bom? Então, você falar o inglês, você consegue ter acesso a sempre às melhores informações em saúde, você consegue ter acesso aos melhores cursos, aos melhores livros. Então, tudo de literatura hiper mega ultra atualizada é primeiro divulgado em inglês e posteriormente divulgado em português. Você vai ver os grandes cursos, ACLS, BLS, que são os cursos de cuidado avançado de vida, certo? Suporte avançado de vida. Eles primeiro têm o PDF gerado em inglês para posteriormente ter este mesmo livro gerado em português. Então sim, se você está dentro da faculdade de medicina, é extremamente recomendável que você busque não falar outra língua, mas pelo menos entender e ler em outra língua. Isso vai ser essencial para sua formação. É tanto que quando você for ver dentro dos congressos médicos mesmo, você vai ver que dos congressos existem palestras que são em inglês. A parte legal é que, como são grandes instituições, é bem legal isso. Nos congressos você coloca tipo um fone e aí ao mesmo tempo que está tendo o palestrante lá, você tem a tradução ao vivo. É muito legal, eu acho muito tecnológico. Ao vivo daquela palestra que está acontecendo. Então, para mim, eu acho assim, eu acho o máximo dessa tecnologia, o máximo também da organização do evento, porque, vê bem, o palestrante está lá e você está aqui fazendo e escutando em português a sua palestra. Então, é muito legal mesmo. Então, se você puder, tiver essa oportunidade de estudar um outro idioma durante a graduação de medicina, é perfeitamente, total e completamente algo que vai ser extremamente válido para sua vida como acadêmico, como médico, como especialista, como pessoa. Tá bom? Então, realmente, sim, falar outro idioma, eu diria que é imprescindível, não só para a carreira como médico, mas sim para a sua carreira
como um todo, para a sua formação, para você viajar, para você também viver com o dinheiro que você vai ganhar com a medicina, tá bom? Então, sim, falar outro idioma é essencial. E o Coursera, mas voltando aqui, ele não tem somente cursos em inglês, então ele tem também cursos em português, tá bom? Então você consegue também fazer acesso a cursos da USP e outras universidades em português. Cara, qual é o próximo site que você está separando aqui para vocês? Então, o outro site que eu separei aqui, e esse é um site, sério, esse site que eu separei para você aqui, ele é muito bom, porque ele é um site que facilita a vida do estudante de medicina. E ele vai fazer a parte chata da ABNT por você. Quem aqui já teve que fazer TCC? Quem aqui já teve que fazer, por exemplo, uma formatação de um trabalho para enviar para a faculdade? Ou até mesmo no ensino médio, existem alguns trabalhos que a professora pede que você faça lá na ABNT, tudo direitinho. E, meu Deus do céu, é o momento que você bota as mãos na cabeça e faz... Caramba, aonde é que arrumaram um negócio tão chato para ser feito? Olha, gente, eu adoro pesquisa. Eu passaria o dia inteiro falando de pesquisa aqui. Mas não tem condições nenhuma de eu elogiar a ABNT, porque é chato. Tá? Eu sou sincera, é chato fazer aquilo. Só que existem sites que fazem o trabalho por você e é muito incrível, porque você coloca lá os artigos e ele já gera tudo pronto, já gera a referência pronta, tudo pronto para você baixar e adicionar no seu artigo científico. Isso torna a sua produção muito, mas muito mais rápida. Então, olha, o Mendeley, ele é um site excelente. Existem vários outros gerenciadores de referências, tá? Você vai ver que tem o Zotero, tem o Moodle, tem vários outros. Cara, qual é o melhor? O melhor vai ser aquele que você se adaptar. Aquele que você mais gostar de usar. Que você achar mais intuitivo. Eu, Ana Clara, particularmente, adoro usar o Mendeley. Porque eu acho que ele é o mais intuitivo de todos. Então existem alguns que são super complicados. Você tenta abrir, você não entende onde adiciona o artigo. Você não entende onde gera referência. Sabe aquela coisa super confusa que mais complica a sua vida? Você passa mais tempo tentando aprender a mexer no software do que ele executando a função que ele foi feito para fazer. Então, assim, o Mendeley ele facilita muito a sua vida, porque ele já te mostra, ele é muito intuitivo e eu particularmente prefiro usar o Mendeley, tá bom? Mas o Mendeley, o que é que ele faz, tá? Ele tanto é como se fosse um grande Google Drive, certo? Então, como se fosse uma grande nuvem. Você consegue fazer a integração do Mendeley com o Word, por exemplo. Então, o Word, o Google Doc também você consegue fazer essa integração do Mendeley com esse aplicativo aqui. E você faz citações automáticas. Então, você pode, por exemplo, acabei de ver um artigo lá no PubMed. Vi esse artigo no PubMed e quero salvar. Você consegue clicar do lado em um aplicativo que você baixa do Mendeley no seu computador e ele já automaticamente salva esse artigo para ser lido dentro do Mendeley. E ele também é um leitor de PDF. Então, por exemplo, para quem tem Mac ou tem outro computador que não quis baixar o pacote da Microsoft, ou o pacote Office da Microsoft, que tem o Microsoft, o PowerPoint, o Excel, você também pode estar usando o Mendeley para ler PDFs, tá bom? Um ponto interessante do Mendeley é que, ele é gratuito. Você pode baixar o Mendeley em qualquer computador, seja ele Mac, seja ele Windows, tá bom? Qualquer computador pode baixar, é gratuito. Existe outro, que é o EndNote. O EndNote ele é pago, então para mim não é tão interessante baixar o EndNote, já que eu vou ter que pagar uma mensalidade. Mas tem algumas instituições, algumas universidades que fornecem gratuitamente o EndNote, tá bom? Então você pode também estar usando. Só que a grande vantagem do Mendeley é que você também pode compartilhar com o seu grupo de pesquisa. Então, por exemplo, estou lendo aqui um artigo no PubMed, li um artigo no PubMed, gostei do artigo no PubMed. O que é que eu vou fazer agora? Então, li, gostei do artigo, vou salvar dentro do Mendeley. Eu consigo fazer uma pasta conjunta e todo mundo consegue citar o mesmo artigo ao mesmo tempo. Então, assim, o Mendeley ele é de fato uma mão na roda para todo mundo que quer tornar aquilo mais produtivo. Eu só deixo uma única ressalva com relação ao uso do Mendeley, tá? Às vezes o Mendeley, ele importa o artigo com alguns errinhos. Então, às vezes o nome do autor, ele engole uma letra. Às vezes não vem com um sobrenome. Então, toda vida que ele gerar a lista de referências, você tem só que fazer uma conferência com relação a esses nomes para saber se os nomes foram gerados do jeito certo. Então, só isso. Mas já está gerado no padrão, na formatação correta e você não vai precisar estar gastando neurônios com relação a isso, tá bom? Então, o próximo site que eu separei para você é o UpToDate. Você sabe, pra quem me acompanha nos stories, já sabe que eu sou babona no UpToDate. Você sabe que eu uso o UpToDate todo santo dia. Por quê?
O UpToDate, ele é uma mão essencial para te deixar mais atualizado sobre a aplicação de medicina e evidências da melhor MBE possível. Da melhor medicina baseada em evidências. Por quê? Porque, veja bem, ele já te dá tudo pronto na palma da sua mão. O UpToDate, ele já te dá as informações mais novas que tem sobre os tratamentos. Ele já te dá as informações mais novas que tem sobre um determinado tema. A cada 3 meses, o UpToDate, ele é atualizado. Então, pensa aí. Existe um universo de guidelines, um universo de pesquisas sendo produzidas todo dia. Todo santo dia tem pesquisa, pessoal. Todo santo dia tem pesquisa sendo publicada no PubMed, no JAMA, no New England, todo santo dia. Então, é quase que impossível um médico conseguir estar 100% atualizado com tudo. Concordam comigo, pessoal? Ele iria ter que ficar o dia inteiro lendo. Ele iria ter que ficar o dia inteiro lendo o artigo todos os dias da semana. E você sabe que ele tem outras coisas para fazer. Ele tem um consultório dele, ele tem que dar plantão, ele tem que trabalhar e ele tem que viver. Porque também ele é marido, porque ele também é namorado, porque ele também tem os filhos e tem a vida dele para cuidar. Então, o UpToDate, o que é que ele vai fazer? Vai facilitar a sua vida. E você, como estudante de medicina, tem um round, nós chamamos round de discussão clínica de round. Então, o seu professor vai apresentar lá um caso clínico e vocês vão discutir, vão propor diagnósticos, vão propor tratamentos, vão fazer discussões qual é o melhor tratamento para aquele caso em específico. Então, toda vez que você vai para um round, o seu professor pede para você ler vários artigos científicos. E, às vezes, dependendo do professor, ele manda você ler um artigo de 2007, que já está total e completamente desatualizado. O que é que você precisa fazer para levar para um round? Precisa abrir o UpToDate, porque o UpToDate, ele é atualizado a cada 3 meses. 3 meses ele é atualizado. Então, saiu um guideline europeu. Então, vão ter pessoas que vão analisar esse guideline europeu e vão trazer o que tem de mais novo, o que tem de melhor para esse aplicativo. E vai estar na palma da sua mão. Você consegue ler do telefone, você consegue ler do iPad, você consegue ler de tudo que é canto. Então, olha, o UpToDate é realmente muito bom. Tudo que está de mais novo está no UpToDate. Inclusive as provas de residência médica, principalmente se você for fazer, por exemplo, da Secretaria do Estado de Pernambuco, alguns recursos e algumas atualizações que caem na prova, elas são tiradas do UpToDate. Então, assim, eu não preciso dizer que todo mundo precisa ter acesso ao UpToDate, tá bom? Então, sim, ele é muito bom. Vale muito a pena você fazer esse investimento. Existem algumas universidades, tá? E o UpToDate é um aplicativo pago. Existem algumas universidades que vão fornecer o acesso ao UpToDate. Recomendo que antes de você tentar conseguir o acesso por fora, depois de ver essa live, que você entre em contato com sua biblioteca e peça essa biblioteca para saber se você tem acesso ou se você não tem acesso a esse aplicativo, tá bom? Então entre em contato com o seu bibliotecário. Caso você não tenha acesso ao UpToDate, existe outro aplicativo semelhante que se chama Dynamed, tá? Cara, só letra Dynamed, tá bom? É DYNAMED. Ele é muito semelhante ao UpToDate, certo? E algumas universidades também fornecem acesso ao Dynamed. A minha universidade até um certo tempo fornecia acesso ao UpToDate, depois ela passou a fazer o acesso do Dynamed. Queria te lembrar que esse acesso ao UpToDate ele pode ser dividido em 3 dispositivos, tá bom? 3 dispositivos. Então você pode, inclusive, caso a sua universidade não forneça, você pode dividir esse acesso do UpToDate com 3 amigos. Vai ficar em 3 dispositivos, você consegue fazer 3 acessos, tá bom? E, claro, eu conheço, por exemplo, um amigo meu que na universidade dele tem um UpToDate. Então, você pode pedir também um cadastro a ele, porque vocês podem dividir em 3 dispositivos. E não é possível que vão ficar 3 dispositivos abertos 24 horas, tá bom? Então, assim, aproveita. O UpToDate ele é excelente. Mas gente, ele é excelente, principalmente para estudar para round, para estudar para a prova. Ele só não é excelente porque ele não tem questão. Se ele tivesse questão, seria mais do que excelente, tá? Mas ele é muito bom para ajudar para os rounds clínicos, porque tem até os fluxogramas. Você consegue baixar fluxogramas, você consegue baixar todo o fluxo dos guidelines. Então, assim, particularmente para mim, ele é uma das melhores ferramentas. Ele é excelente, tá bom? Então, claro, não consigo acesso, então você não precisa ter o acesso. Um amigo seu pode ter o acesso, ou você pode dividir este valor com até 3 amigos, tá bom? Mas, sinceramente, particularmente, vocês sabem que eu não faço qualquer recomendação aqui. E o UpToDate é uma recomendação que vale a pena. Então, às vezes você gasta com intermédio, às vezes você gasta, por exemplo, com outras coisas no seu final de semana. E o UpToDate é uma ferramenta que vai otimizar o seu estudo, ao invés de você estar ou buscando artigo, ou entrando em contato, por exemplo, com livros que estão extremamente desatualizados. Então, por exemplo, existe um livro que eu gosto muito, que é o livro de urgência e emergência da USP. Só que eu sei que ele é um livro excelente, mas eu sei que no momento em que ele é publicado, ele já está defasado. Então, assim, usar o UpToDate ele é uma ferramenta excelente que vai otimizar as suas publicações científicas para você fazer os seus estudos preliminares, vai otimizar
os seus estudos da faculdade para os rounds clínicos. Então, assim, é uma ferramenta muito, mas muito boa mesmo, tá bom? Outro site aqui que eu separei, caso você queira publicar trabalhos científicos e queira fazer artigos e entender toda a base de um tema, construir um bom referencial teórico, aqui eu deixo a opção para você do TRIP, tá bom? Então, claro, o que é o TRIP? O TRIP, ele é uma base de dados, só que diferente de outras bases de dados tradicionais, ele faz o filtro por nível de evidência. Então, ele sempre vai te fornecer primeiro aquela informação que está no topo do nível de evidências, e depois ele vai te dar acesso a outros tipos de artigos científicos. Então, ele sempre vai te colocar para o melhor. Ele sempre vai te colocar primeiro para aquele artigo que tem um mais alto nível de evidência. E, cara, como é que isso aqui ajuda no meu currículo, né? Isso aqui te ajuda no seu currículo a você publicar artigos mais fácil, a você publicar artigos com maior qualidade. E, mais uma vez, tá lembrado do depoimento da Anitta que eu coloquei aqui para você? Tá lembrado do depoimento da Anitta que ela falou... Olha aqui o que a Anitta falou. Então, a Anitta falou para mim exatamente o seguinte. Ela falou, olha, Clara... Sim, é exatamente o que você disse, fazer o básico bem feito sem inventar coisas complicadas, pegar dados, interpretar, adequar o resumo e fazer uma apresentação que prenda atenção. Ainda bem que pelo menos eu não demorei até ser muito tarde para te encontrar e entender isso. Então, olha, não é sobre você pegar as coisas mirabolantes. Tá vendo? O UpToDate ele faz o quê? Ele faz um filtro. O UpToDate ele faz um filtro para você. O Trip ele faz um filtro para você. Então... aproveita essas bases de dados que eu tô passando aqui. O Trip, ele é gratuito, tá bom? Então, ele é uma base de dados gratuita. Todo mundo consegue acesso ao Trip. E você consegue ter acesso às melhores informações logo na ponta da sua mão, tá bom? Então, não complica. Priorize a qualidade. E, assim, a qualidade de tudo que você for fazer. Na sua faculdade médica. Então, priorize a qualidade dos seus certificados, a qualidade daquilo que você for fazer para residência médica, a qualidade do seu estudo. Porque não é, jamais, quantidade. Tá bom? Então, aproveita que isso aqui é uma excelente oportunidade para você estar estudando melhor, tendo melhores informações em saúde e também publicando artigos de um jeito mais rápido. Outro site que eu separei aqui para você é um site que é bem legal e é curioso que ele esteja disponível, que é o Save a Life. E, cara, o que é que tem de interessante nesse Save a Life? Então, você já deve ter observado que existe uma pontuação em vários editais de residência médica separados para cursos de suporte avançado de vida. O que é, claro, esses nomes estranhos? Então, basicamente, ACLS, ATLS e BLS são nomes padronizados, tá? Então, existe uma marca por trás disso tudo, que é a Associação Americana do Coração. Então, a Associação Americana do Coração, a AHA, você já deve ter escutado falar, ela é uma instituição extremamente renomada dentro da medicina. E ela patenteou esses cursos de suporte avançado de vida. Então, se você for trabalhar no SAMU, você precisa ter esses cursos. Se você for trabalhar, por exemplo, em uma UTI, formado como médico, você precisa ter esse curso, certo? Então, ACLS, BLS, então, suporte avançado de vida cardiológico, BLS, suporte básico de vida. Entendeu? Isso são nomes patenteados. E existe uma pontuação separada em alguns editais de residência médica para caso você tenha feito algum curso de suporte avançado de vida. O Save a Life, ele é sim, ele tem essa vantagem, ele tem um treinamento no cuidado de suporte básico de vida. Então, ele tem o BLS aqui. Ele tem um tutorial de como fazer isto. Então, você consegue, por meio desse site, fazer um curso online sobre o suporte avançado de vida ou o suporte básico de vida e ganhar um certificado. Claro, esse certificado supera ou serve como eu ir fazer um treinamento para trabalhar em UTI ou trabalhar no SAMU? Não. Mas ele é um certificado válido em alguns editais de residência médica. Certo? Então, ele não vale igual, pau a pau ao ACLS. Então, a ACLS está aqui e ele está aqui. Só que existem alguns editais que pontuam. Então, vale a pena você fazer. Você vai ver que são vídeos bem simples, vídeos tutoriais. Não é nada muito complexo e você consegue fazer e emitir lá a carteirinha que você fez, que você tem algum entendimento sobre o suporte básico de vida. Recomendo que vocês façam o BLS desse site aqui. Você consegue pontuar em alguns poucos editais, mas você consegue pontuar. Isso aqui está disponível para todo mundo fazer. É a parte mais legal de tudo. Isso aqui está disponível para várias pessoas realizarem. Tá bom? Agora, peço encarecidamente do fundo do meu coração que um ano antes de você se formar, ou depois de você se formar, você faça também o treinamento mesmo da AHA. Que você faça o treinamento do ACLS e do BLS, porque é essencial para você se formar como médico. Tá bom? Então,
Isso aqui é um certificado que vai pontuar para residência médica. Mas o treinamento é muito diferente. Bom, então faça isso pela sua educação médica, faça isso por você. E tudo isso que eu tô trazendo para você aqui, são formas de facilitar a sua vida. São formas de facilitar também com que você tenha resultados e você comece a construir o seu currículo, tá bom? E um ponto muito interessante que eu queria, e que eu quero principalmente trazer para você que tá agora querendo começar a construir o seu currículo para residência. Olha, tudo isso aqui vale a pena. Vale a pena porque uma coisa, certo, é você tá aí estudando pediatria. Ah, eu vou sentar hoje, vou estudar pediatria para residência médica. Então você que tá agora no início do curso, você vai chegar a fazer um cursinho para residência médica. Ou então, até mesmo, eu vi que tem gente do 11º período, você tá fazendo cursinho de residência médica agora. Uma coisa é estudar pediatria, outra coisa é acertar as questões de pediatria. Com um currículo, você tem 100% de certeza que você tem aquela nota garantida. Se souber fazer o currículo do jeito certo, você tem aquela nota garantida. E você já está na frente de diversas pessoas, de diversos concorrentes para conquistar a sua vaga de residência médica dos sonhos. Tá bom? Então não perde essa chance de começar hoje a construir o seu currículo, tá bom? Então bora fazer uma revisão de principalmente tudo que foi visto aqui. Então eu falei sobre os 7 principais sites para residência médica, tá bom? Nós falamos sobre a importância dos sites das associações brasileiras, nós falamos sobre o resmedica.com.br, nós falamos sobre o Coursera, sobre o Mendeley, nós falamos sobre o UpToDate, sobre o Trip e sobre o Save a Life, tudo bem? Então são 7 sites que vão mudar a sua realidade de construir um currículo para a residência médica. Queria te lembrar que toda santa semana eu estou aqui fazendo aulas sobre como você pode começar a construir um currículo para a sua residência médica dos sonhos. Então um abração, gente, fiquem com Deus. Tchauzinho.